Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Vamos ler no capítulo 8, versículos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Diz a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos, eleve o pensamento ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nós estamos agora diante da Tua palavra. E nós, crentes, acreditamos que a Tua palavra é a verdade absoluta. Ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. E nós queremos dizer ao Senhor que nós curvamos todos os nossos pensamentos, opiniões, interpretações à verdade da Tua palavra. Reconhecemos também nossa incapacidade humana de interpretá-la se não houver sobre nós a unção do Teu Espírito. E nós também nos submetemos ao Espírito do Senhor nessa hora, para que Ele venha nos revelar o que o Senhor tem a nos dizer e ensinar nesse momento. Que essa palavra atinja cada coração que está ao alcance da nossa voz, e que ela cumpra, Senhor Deus, cada propósito que ela tem ao ser escrita, porque, como Isaías disse, ela nunca volta vazia. Nós te damos graças por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Jesus transforma a desgraça em graça. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês que estão me ouvindo. O início desse texto parece apontar para um cenário tétrico. Tudo aqui indica que o final da história será uma mulher massacrada, ensanguentada e morta, rodeada por uma grande multidão. E eu creio que muitos que já moraram em cidades grandes já tiveram oportunidade de ver esse tipo de aglomeração. O ser humano ele tem um desejo mórbido de participar desse tipo de coisa. Dizem que nos países onde há pena de morte em praça pública, né, ou algum tipo de pena física em praça pública, que junta muita gente para olhar. Quando eu morei no Rio de Janeiro, trabalhei no centro da cidade, eu vi uma vez uma pessoa que subiu no prédio e ia se suicidar. E juntou um monte de gente para ver a pessoa pular do prédio. Eu sei que os bombeiros chegaram e, por fim, convenceram a pessoa a não pular. Olha, mas a multidão deu uma vaia no camarada, porque ele se arrependeu de pular. Eles estavam ali, eles queriam ver sangue. E eu acredito que esse seja o objetivo aqui de grande parte das pessoas que estavam diante desse cenário. E realmente isso aconteceria se Jesus não estivesse presente. Nós percebemos aqui no início do texto, no final do capítulo 7, no versículo 53, diz que cada um foi para a sua casa.
Mas Jesus, entretanto, foi para o monte. E depois que desceu do monte, ele voltou para o templo. Jesus é alguém que está em perfeita sintonia, intimidade e harmonia com o Pai. Esse que é o nosso intercessor e cuja presença na terra, desde a sua geração no ventre de Maria, passando pela sua vida, pela sua paixão, pela sua morte e pela sua ressurreição, tudo isso foi para transformar as desgraças da nossa vida na manifestação da sua maravilhosa graça. Essa mulher estava num cenário onde a desgraça era iminente, mas a presença de Jesus transformou aquilo tudo numa oportunidade de graça e numa nova chance para aquela mulher. Há algumas coisas nesse texto aqui que vale a pena a gente refletir e eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu recebi do Senhor ao estudar esse texto. Primeiro é que o pecado é um problema entre cada um de nós e Deus. Ainda que a gente peque junto com outras pessoas, e como a gente recebe convites para pecar, não é verdade? Não passa um dia que a gente não receba um convite para pecar. Sabe, aquela compra sem nota, sabe, aquela velocidade a mais, aquele avanço do sinal, ou às vezes coisa pior, aquela vantagem indevida, né, no trabalho, para quem trabalha com vendas, aquela pessoa bonita que dá uma olhada e você cai na tentação de olhar mais uma vez. Nós vivemos num mundo que jaz no pecado. E como Deus avisou a Caim, lá no Gênesis, o pecado jaz à porta. E a nós cumpre dominá-lo. Essa mulher não pecou sozinha. O pecado que ela cometeu foi um adultério. Ninguém adultera sozinho. O texto não entra em detalhes, não sabemos se foi ela a fazer a proposta ou se foi a outra pessoa a fazer a proposta. Mas, no entanto, ela está aqui sozinha, respondendo pelo seu erro. O parceiro do pecado não estava ali. E as religiões predominantes daquele momento também não puderam ajudar. Nós vemos aqui, no versículo 3, que os escribas e fariseus, ao invés de ajudar de alguma maneira ou tentar restaurar a vida dessa mulher, eles a trouxeram para ser executada. Eles a trouxeram para ser disciplinada, conforme o entendimento deles da lei de Moisés. Então, o pecado é assim. O pecado é uma questão de cada um de nós com Deus. Nós não teremos pessoas para culpar. Nós, crentes, não poderemos culpar o pastor, porque não fomos pessoas melhores. Não vamos poder culpar as autoridades instituídas. Não vamos poder culpar nossos pais, que não souberam nos educar. Não vamos poder culpar aqueles que até nos trataram mal, abusaram de nós e atrapalharam nossa vida. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. É uma questão entre nós e Deus. E nós precisamos pensar muito bem quando o pecado bater a nossa porta. Porque não importa quantos estejam conosco nisso, no final seremos nós a responder diante de Deus. E o texto nos ensina também que o outro lado é verdadeiro. Não são as pessoas também que vão nos julgar por causa dos nossos pecados. Tanto que ele diz, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O pecado é entre cada um de nós e Deus. Se de um lado eu respondo e ninguém vai poder assumir a culpa por mim, a não ser Cristo, que quer fazer isso, os outros seres humanos também não têm direito de me acusar, porque todos são pecadores. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E no 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Quando Jesus disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Um a um, eles foram se retirando. Porque, de fato, não há um ser humano sequer que não seja pecador. O pecado é um problema entre cada um de nós e Deus. E eu diria que o pecado é o único problema que o ser humano tem. Todo o resto vem a reboque. Quando eu cometo um pecado, não importa o quanto eu fui influenciado, eu vou responder diante de Deus. E de outro lado, nenhum outro ser humano também vai me julgar, porque quem vai me julgar, no final de tudo,
é o Senhor. Então, nós devemos analisar muito bem quando as propostas de pecado chegarem à nossa porta. Porque a segunda coisa que nós percebemos aqui nesse texto, que eu quero compartilhar com vocês, é que o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. Nesse caso específico, o pecado foi um adultério. O adultério, ele é um pecado completamente condenado na lei de Deus, não é? Quando nós vemos, tanto no Antigo e Novo Testamento, o adultério é abominável. Ele é o 7º dos 10 mandamentos, nós podemos ler lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14. E a pena para o adultério no Antigo Testamento era a morte. Em Levítico capítulo 20, versículo 10, diz que se alguém fosse apanhado em adultério, seriam mortos ambos, o homem e a mulher. E nós não precisamos ir muito longe. No Brasil, o adultério era considerado crime até 2005, quando foi revogado. Era o artigo 240 do Código Penal. Adultério era crime. Claro que no Brasil não tem pena de morte, mas quem adulterava cometia crime. E para Deus, o adultério, ele é equiparado à morte mesmo. É que nós vivemos dias em que o pecado vai sendo tão relativizado, tão aceito, que a gente fica horrorizado quando vê uma punição para alguém que adulterou. Os irmãos terem uma ideia do que Deus pensa do adultério, só existem 2 razões bíblicas para se quebrar um pacto matrimonial. Uma é a morte, a outra é o adultério. Jesus, em Mateus 5,32, ele abre uma exceção. Se alguém se divorciar, exceto em caso de adultério, tanto um quanto o outro vai ser adúltero se constituir novas núpcias. Então, o adultério é algo abominável mesmo diante de Deus. Porque o adultério envolve traição, mentira, desprezo de um ser humano, uso de um outro ser humano para o próprio prazer, consequência na vida dos filhos, desfazimento de famílias e tantos outros problemas. E o pecado tem consequências. E a gente percebe na Bíblia que Deus perdoa os pecados, mas nem sempre nos livra das consequências. E nós conhecemos muita gente que não levou o pecado a sério e que trata com a consequência até hoje. Quem pecou, por exemplo, na luxúria e gastou mais do que ganha, fica super endividado. O nome vai para o SPC. E ainda que se converta, se arrependa e receba a Cristo, o nome não sai do SPC, porque o CPF da nova criatura é o mesmo da velha criatura. E quantos demoram para se livrar dessas dívidas? Quem contrai doenças na vida promíscua, se converte, a doença não vai sumir como um passe de mágica. Quem cometeu crimes passíveis de prisão, muitas vezes vai se converter, vai cumprir pena, porque o pecado tem consequência. Deus perdoa o pecado, as consequências, na maioria das vezes, nós temos que arcar com elas. Nesse caso aqui, Jesus, ele não livra a mulher das consequências. Tanto que ele diz, se alguém estiver aí pronto para executar a lei, pode executar. E ali ninguém estava, porque a consciência deles não permitiu. Mas nós temos um outro exemplo, aquele ladrão que estava sendo crucificado com Jesus ali no Calvário. Ele se converteu, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse, você vai estar comigo hoje ainda no paraíso. Ele não desceu da cruz, embora ele tenha se arrependido dos seus crimes, ele sofreu as penalidades do que a lei daquele tempo dizia. Então, o pecado tem consequências. E muitas vezes nós, por conhecermos e crermos na bondade de Deus, nós brincamos com o pecado e não pensamos na consequência dos nossos atos, que muitas vezes vão durar para sempre. Você pode fazer em 5 minutos algo que você vai se arrepender para o resto da tua vida. Consequências na família, consequências na saúde, consequências na vida financeira, consequências no ministério, consequências na fé, consequências no reino de Deus. Nossos atos têm consequências. E aqui
essa mulher está diante das consequências. Ela foi surpreendida, ela foi apanhada em flagrante adultério. É claro que o texto mostra que os religiosos não estavam preocupados com a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés diz que ambos os pecadores, nesse caso, deveriam ser punidos. E aqui está só a mulher. Eles dizem para Jesus, no versículo 5, na lei de Moisés, está escrito que essas mulheres sejam apedrejadas. Não tem nada disso escrito na lei de Moisés. A lei de Moisés não fala nada que as mulheres sejam apedrejadas nesse tipo de pecado. A lei diz que ambos serão punidos. Cadê o homem? Então, na verdade, eles queriam apenas tentar Jesus. Porque com essa pergunta, Jesus ficaria numa sinuca de bico. Se Jesus diz que é para apedrejar, eles vão dizer, ué, mas cadê o amor, cadê o perdão, cadê isso tudo que o Senhor tem ensinado aí? E se Jesus diz, ó, não é para apedrejar, eles diriam, ué, mas e a lei de Moisés? O Senhor está dizendo que não veio revogar a lei, que o Senhor veio cumprir? Então não haveria resposta certa para Jesus. O que é que Jesus faz? Ele abaixa, começa a escrever no chão e diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Dizem alguns que gostam, né, de viajar na interpretação, que Jesus começou a escrever no chão alguns pecados daqueles que estavam ali. Porque aqui são religiosos hipócritas. E quando Jesus coloca a responsabilidade na mão deles, as pedras começam a cair no chão. E diz aqui que, começando dos mais velhos, um por um, eles vão se retirando. Perceba a responsabilidade dos mais velhos, né? Os mais velhos deveriam ser sempre os primeiros a ter juízo, para dar um bom exemplo aos mais moços. Eles tiveram um instante de lucidez e, tocados pela própria consciência, que foi uma ferramenta colocada por Deus em nós, Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer isso. Deus gravou a tábua da lei no nosso coração e colocou em nós uma consciência, de forma que mesmo aqueles que não conhecem a lei de Deus e agem fora dos padrões de Deus, eles são convencidos e tocados por essa lei interior a fazer o certo. É por isso que mesmo aqueles que nunca frequentaram uma igreja, nunca ouviram uma pregação da Bíblia, quando eles fazem coisa errada, põem a cabeça no travesseiro e se sentem mal, porque é algo que é intrínseco ao ser humano. O pecado tem consequências. E por último, e melhor, a boa notícia é que o pecado tem solução. O pecado é um problema que cada um de nós tem, e é entre nós e Deus. O pecado tem consequências, mas o pecado tem solução. Lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. As consequências podem ser para sempre, mas o nosso pecado pode ser redimido no sangue de Jesus. Algumas vezes no Sermão da Montanha, Jesus diz, é melhor você entrar no céu com um olho só do que ir com os 2 olhos para o inferno. Isso significa que, ainda que tenhamos uma consequência física dos nossos erros, nós podemos salvar a nossa alma. E muitas vezes a Bíblia diz que Deus permite que homens e mulheres sofram na carne para que elas se arrependam e se voltem para Deus. Porque tudo que Deus quer é perdoar o nosso pecado. A primeira chance aqui, quem ganhou foram os próprios religiosos, os religiosos nominais. Jesus deu a eles a oportunidade de se arrepender. E a gente não pode dizer aqui que foi um arrependimento a título de conversão, mas a consciência os tocou e eles voltaram atrás naquilo que eles iriam fazer. Porque em outras situações, mesmo sendo alertado, o homem continua e pratica o erro. Eles poderiam, cheios de orgulho, apedrejarem aquela mulher, mesmo após ouvirem o que Jesus disse. Mas eles, tocados pela consciência, eles se arrependeram daquele ato e saíram.
Eles receberam também uma nova chance, e tomara que alguns deles tenham seguido um caminho melhor do que esse caminho da religiosidade que ataca, que massacra, que pune, ao invés de perdoar e restaurar o pecador. E depois a própria mulher. Quando os acusadores se retiram, fica Jesus e aquela mulher. E Jesus diz: olha, onde estão os teus acusadores? Ela diz: não tem mais nenhum. Ele diz: pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aqui tem uma lição também preciosa para nós, irmãos, é que Jesus, ele não passa a mão sobre o pecado, ele não bota panos quentes no pecado. Jesus, em nenhum momento, ele diz, nem mostra, que ele acha bonito um adultério ou qualquer outro tipo de pecado. O pecado dessa mulher, assim como cada pecado que eu e você cometemos, é uma martelada nos pregos, nas mãos e nos pés de Jesus. Foi por causa de todos esses pecados que ele foi àquela cruz. Então, ele não pode concordar com o pecado, porque ele sabe o que é padecer. Ele que é santo, ele que é Deus, ele que nunca conheceu o pecado, se fez pecador em nosso lugar. E ele encerra dizendo: vai e não peques mais. Nós devemos, sim, sermos agentes de perdão, de transformação na vida das pessoas, mas nós jamais podemos considerar atos pecaminosos como sendo normais. Ah, não tem problema não, isso acontece, isso é do ser humano, cair é normal, Deus vê o coração. Aí ela vai, adultera com outra pessoa, daqui a pouco está de volta, fica parecendo que é normal. Cair e pecar, não é. Jesus diz para ela: vai e não peques mais. Lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 1, está escrito: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Deus quer que a gente não peque. Nós não podemos deixar de ser pecadores, mas nós podemos ficar sem pecar, sim. A graça de Deus pode fazer isso em nós. A ação do Espírito de Deus pode fazer isso em nós. Porque o Espírito de Deus fez isso em Jesus, que veio a esse mundo para ser 100% homem. E ele enfrentou todas as tentações que nós enfrentamos como seres humanos. E ele nunca pecou, exatamente para mostrar para nós que é possível. Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai dizer isso. Ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou. E se Jesus, como homem, se utilizou de qualquer dos seus atributos ou propriedades divinas para enfrentar esse mundo e as tentações, ele não pode cobrar nada de nós. Não, ele não se utilizou. Quando a Bíblia diz que ele teve sede, ele teve sede. Quando a Bíblia diz que ele chorou, ele ficou triste. E quando ele foi tentado, ele foi tentado. Ele venceu porque ele se consagrou a Deus, como nesse texto que nós vemos. Ele era alguém do monte, ele era alguém do templo, ele era alguém da oração, ele era alguém de Deus. Lá em Atos capítulo 10, versículo 37, 38, Pedro vai dizer que Jesus era um varão ungido pelo Espírito Santo, que andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. É possível viver sem pecar. Nós conseguimos ficar 1 minuto sem pecar? Acho que todos diriam que é possível. Ué, mas fica 1 minuto e 5 minutos? Ué, mas fica 5? Por que não meia hora? Por que não 1 hora? Por que não 24 horas? Por que não 1 semana? Se nós vivêssemos para Deus minuto a minuto, seria possível não pecarmos. Agora João diz: se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai. Alguns interpretam como: se por acaso alguém pecar. O pecado é um acidente de percurso na vida daquele que anda com Deus. Não é normalidade. Acaso é aquilo que não acontece todo dia, toda hora, senão não é acaso. Se acontecer de alguém pecar, e a Bíblia deixa claro para nós que não há crente que não cometa pecado e não há pecado que o crente não possa cometer. Se isso acontecer, nós temos advogado, nós precisamos nos arrepender. Arrependimento é metanoia, é mudança de ideia.
nós precisamos confessar, confessar é homologar, nós temos que assinar embaixo aquilo que Deus disse sobre aquilo, porque quando eu peco, eu estou discordando de Deus. Deus disse, não pode fazer, eu digo, eu vou fazer. Eu mudo de ideia, eu digo, realmente Deus está certo, eu estou errado. Depois eu assino embaixo, Senhor, eu confesso que o Senhor estava certo e eu estou errado. E depois eu me converto, ou seja, eu abandono aquele pecado. Esse é o processo de restauração do pecador, que nós vemos se completar aqui nessa experiência da mulher. E nós vemos aqui que ela foi restaurada, ela teve toda a desgraça da sua vida mudada pela graça de Deus. Então, queridos, nós precisamos reconhecer o pecado como um problema, se não o único, que nós temos, e é um problema entre cada um de nós e Deus. Nós precisamos entender que o pecado, a prática do pecado, tem consequências. Às vezes a gente peca, olha para um lado, olha para o outro, ninguém viu, ninguém sabe, vai dar para escapar, mas quando a gente peca, sempre tem 3 que sabem. Primeiro é Deus, que sabe de tudo. E ele vai recolher a mão e vai deixar de me abençoar. Isso vai ser péssimo para mim. O segundo que sabe é o inimigo das nossas almas, porque os demônios vivem de passear na terra e rodear por ela. Ele sabe tudo o que acontece. E muitas vezes o inimigo vai guardar aquele pecado como um trunfo na manga. Ele não vai nos confrontar na hora, ele não vai nos humilhar diante de todo mundo, ele vai guardar na manga e vai usar, às vezes, quando a pessoa menos espera. E o terceiro que sabe é o pecador, sou eu mesmo quando eu peco. E quando eu ponho a cabeça no travesseiro, a consciência, a tábua da lei, pega pesado. Davi, no Salmo 32, no Salmo 38, no Salmo 51, ele narra o que é uma vida com pecado escondido. Ele fica doente. Ele diz que a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. O vigor se tornou em sequidão de estio. Mesmo que ninguém saiba, mesmo que a polícia não veja, mesmo que o cônjuge nunca saiba, mesmo que o pastor nunca fique sabendo, o pecado terá consequências. Nós temos que nos livrar dele. E a boa notícia é que há solução para esse problema que todos nós temos. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é suficiente para pagar o preço e nos redimir. Assim como ele transformou a vida dessa mulher de desgraça em graça, ele pode também transformar a nossa vida. Talvez você esteja numa situação em que não sabe mais o que fazer. Eu convido você nessa hora a fechar seus olhos, pensar em Deus. Convido você a se arrepender dos seus pecados. Convido você a enfrentar as consequências dos seus erros. E principalmente eu convido você a buscar perdão em Deus. Jesus é chamado na Bíblia de amigo de pecadores. Isso foi uma acusação, mas se transformou numa das coisas mais bonitas que está escrita. Jesus é amigo de pecadores, então ele pode ser meu amigo, ele pode ser seu amigo também. Eu gostaria de orar por você.